metabolismo aeróbio da glicose, que eu produzo ácido carbônico, que eu vou produzir mais H+, ou então um metabolismo anaeróbio da glicose. E aí eu vou estar produzindo o quê? Ácido lático. E ácido lático é excesso de H+. Ou ainda diabético descompensado leva a uma produção de corpos cetônicos. Um diabético não utiliza glicose como fonte de energia, porque na verdade ela não consegue, essa pessoa não consegue quebrar a glicose pela falta de insulina. Então como ela produz energia? Metabolizando ácidos graxos. Então uma oxidação incompleta de ácidos graxos. E essa oxidação de ácidos graxos vai produzir os chamados corpos cetônicos, que são corpos ácidos, que vai aumentar H+. Então um diabético descompensado apresenta uma situação de acidose. Mas uma acidose de origem metabólica. Certo? Porque eu estou produzindo H+, na porção metabólica da minha curva. Não é? Um enfisematoso apresenta também uma acidose, não é? Não tem acúmulo de CO2 no organismo, que vai produzir H+. E aí eu estou numa acidose respiratória, porque eu concentro, aumento o CO2 na porção respiratória da minha curva. Tudo bem? Isso? Todo mundo entende ou não? Ou, por favor, termine a aula logo, né? Para de falar besteira. Não? Viu como bioquímica é importante? Eu acho que ele devia dar bioquímica pra gente, acho que vai bem melhor, né? Eu acho. Pra caramba. A gente deixa você dar aula de bioquímica pra gente. Acho que a gente aproveita melhor. Não é não? Pô. Veja, eu simplifiquei a reação, tá? Eu tirei simplesmente o ácido carbônico. E aí eu posso dividir essa minha reação de tamponamento do organismo, e a gente vai ver daqui a pouco que essa é a reação mais importante para o tamponamento do pH. Então eu tenho uma porção respiratória da minha curva. E por que a porção respiratória? Porque eu estou mexendo com CO2, não é? É o gás que eu posso inspirar ou expirar. E eu posso ter a porção metabólica da minha curva, porque eu sei que é metabólica, porque eu estou mexendo com metabolismo, então bicarbonato, não é? E H+. Então vejam, se eu entrar numa situação de um diabético, eu vou produzir H+. Mas eu estou produzindo mais H+, porque eu aumento o CO2? Não. Porque eu estou produzindo corpos cetônicos mediante um metabolismo incompleto de ácidos graxos. Ou porque eu estou num metabolismo anaeróbio da glicose, produzindo ácido lático, eu estou aumentando H+, por isso o metabolismo alterado. Tá? Bom, esse aqui é só um exemplo para que vocês possam ver que o pH varia muito pouco entre o sangue arterial e o sangue venoso, entre 7,40 e 7,35. Mas o sangue venoso ele é levemente mais ácido do que o sangue arterial. Não faz sentido, no sangue venoso eu não tenho mais CO2, por isso ele é um pouco mais ácido. Veja, no líquido intersticial também um pouco mais ácido, mas nada, isso eu não estou numa situação de acidose aqui. Tá? Agora existem outros compartimentos em que eu tenho variações maiores, então líquido intracelular, existem células que intracelularmente apresentam um pH menor. Na urina, 4,5 a 8, então uma faixa de variação da minha urina aí. E no suco gástrico, obviamente, um pH muito baixo mesmo. Tá? Mas, na verdade, esse pH baixo é em função para promover toda uma digestão de maneira adequada. Tá? Como eu comentei, existem vários tipos de reações em que promovem o tamponamento do pH no organismo. Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é exatamente a reação ácido carbônico-bicarbonato. Tá? Que é o CO2 reagindo com a água, formando ácido carbônico, que se dissocia em H+, e bicarbonato. Essa é a principal reação tamponante do organismo. Nós temos proteínas
com radicais de bases fracas e ácidos fracos, que ajudam no tamponamento. Nós temos dentro da hemoglobina um grupo imidazólico da histidina, que também é uma estrutura proteica que leva também ao tamponamento do pH, auxilia. No meio intracelular, nós temos um sistema fosfato que vai intracelularmente, então isso é presente somente dentro de células, que auxiliam também na manutenção do pH intracelular. Mas eu queria chamar a atenção para essa reação de ácido carbônico e bicarbonato, porque nessa reação em que o pH é derivado. Então, se eu pegar essa reação e calcular o pH para essa reação, eu vou chegar aqui no pH meu é 7,4. Tá? E como isso? Vocês viram, novamente em bioquímica, essa reação de Henderson-Hausenbach, não é? Que é o cálculo do pH. E o que significa o cálculo? Veja, eu não quero que vocês decorem isso. Tá? Não precisa, eu já vi lá gente no fundo falando, pelo amor de Deus, não é? Estão balançando a cabeça que vai cair na prova para eu calcular isso. Não. Simplesmente para vocês entenderem da onde vem a origem do pH 7,4 e não pH 6, 12, 2, etc. Primeiro que eu vou partir de uma reação que é a principal reação tamponante do organismo. Nós temos várias substâncias tampões, mas essa é a principal, para manter o pH em níveis fisiológicos. Então, se eu pegar a equação de Henderson-Hausenbach, em que o pH é o pK, que é a constante de dissociação, mais o log, veja, do H+, multiplicado pela concentração do bicarbonato, dividido por uma constante de solubilidade de quem? Do CO2. Então eu vou calcular o pH para a principal reação tamponante do organismo, onde eu tenho todos os elementos da minha reação. H+, e bicarbonato e CO2. E aí, se eu pegar essa reação, em pH, que a constante de dissociação é 6,1, multiplicar pelo log de 24, que é a concentração de bicarbonato no sangue arterial, tem 24, multiplicar pela constante de solubilidade vezes 40, que é a pressão parcial do CO2 no sangue, não é? Arterial. Se eu fizer essas contas, eu vou ter que o pH é 6,1 mais o log de 24 por 1,2. O pH é 6,1 mais o log de 20. Log de 20 é 1,3 mais 6,1, eu chego em pH 7,4. Tá? Agora, essa é a equação de Henderson-Hausenbach, onde eu vou estar calculando aqui, então, por que o meu pH é 7,4. Para nós, o que vai interessar aqui é a representação esquemática da equação de Henderson-Hausenbach. Dúvidas? Não? Parece um gráfico extremamente complexo, mas vocês vão ver que não é. O que nós temos nesse gráfico? E vocês vão ver que é uma representação esquemática da equação. No eixo Y eu tenho bicarbonato, certo? Concentração de bicarbonato. No eixo X eu tenho pH, portanto, H+, não é? E eu tenho linhas chamadas de curvas isóbaras, onde eu tenho, não é aqui em cima, tá? Esses valores aqui para essas linhas individuais. Pressão parcial de CO2. Pressão parcial de CO2. Então, vamos pegar uma situação fisiológica normal. Quanto que é o pH? 7,4. Quanto que é o bicarbonato no sangue arterial? Não é 24, 25? Certo? Quanto que é a pressão parcial de CO2 no meu sangue arterial? Não é 40? Se eu tirar sangue e medir minha pressão parcial de CO2, é 40. Então, fisiologicamente, eu estou aqui nesse ponto, onde meu pH é 7,4. Então, se eu medir o meu pH no meu sangue arterial, ele é 7,4. Se eu medir o meu bicarbonato no meu sangue arterial,
é 24, 25 mil equivalentes por litro, e a pressão parcial de CO2 é 40. Agora, eu posso entrar numa situação de alcalose ou de acidose sem mudar a pressão parcial do CO2? E como seriam as compensações que eu vou ter? As compensações significam como que meu organismo vai trazer o pH de volta. Sempre o organismo vai tentar trazer o pH de volta, independente se eu ficar com aumento ou diminuição de CO2 ou se eu ficar com aumento ou diminuição de bicarbonato. O importante é o pH retornar numa situação. Então imagine uma situação de diabetes, certo? O diabético, eu comentei que ele tem uma produção de corpos cetônicos, então portanto eu vou aumentar H+, certo? Então ele está numa situação de acidose, o diabético, não é? Mas uma acidose por aumento de H+, portanto é uma acidose metabólica. O que o diabético vai fazer quando ele está descompensado? Ele vai hiperventilar. Por que ele vai hiperventilar? Para eliminar CO2, para não produzir tanto bicarbonato. Então, frente a uma acidose metabólica, eu vou ter uma compensação respiratória. Certo? Um exemplo. Agora, eu posso ter uma acidose respiratória, porque eu aumento o CO2, então eu vou produzir muito H+. Não é? Nessa situação, o que o organismo vai fazer? Eu não estou produzindo muito H+, porque eu estou numa acidose respiratória que eu aumentei o CO2. O que o organismo vai fazer? Vai secretar mais bicarbonato no sangue. Então o rim vai produzir mais bicarbonato para consumir esse H+ que está sendo produzido. Então numa acidose respiratória, eu vou ter uma compensação metabólica. Só que eu não vou ficar com o bicarbonato aumentado, porque eu estou produzindo muito bicarbonato. Isso é ruim? Não é bom. Mas pelo menos o pH retorna em 7,4. Tá? E essas compensações do organismo podem ser tanto parciais. Eu posso estar numa situação que o pH é 7,4 e eu vou fazer uma acidose, eu posso ter uma compensação parcial, ou eu posso ter uma compensação total, em que eu volto o meu pH na sua totalidade. Então veja, o pH era 7,4. Eu posso diminuir meu pH, certo? Mas eu vou retornar ele, eu não vou retornar em 7,4 completamente. Mas eu posso, se o meu pH diminuiu, posso retornar em 7,4. Mas veja que o bicarbonato aqui reduziu. Mas eu trouxe o pH de volta à normalidade. Porque eu preciso manter no organismo um pH em 7,4. Caso contrário, eu vou desestabilizar reações enzimáticas, funcionamento de canais iônicos e toda a homeostase vai ficar comprometida. Tá? E como eu posso avaliar isso se eu estou numa situação de acidose ou numa situação de alcalose? Então eu vou fazer um exame chamado de gasometria, que é tirar sangue. Eu posso tirar sangue arterial, ou eu posso tirar sangue venoso. Sangue arterial é mais difícil de ser tirado, né? Então as artérias são mais profundas, existem algumas que são um pouco menos profundas, mas aqui na artéria radial, então mais profunda aqui, você enfia uma agulha e tira sangue. Na virilha também tem uma artéria que é possível tirar sangue arterial. Tá? Agora, qual o objetivo de tirar sangue arterial? Se vocês pensarem assim, por que eu vou querer avaliar sangue arterial? Concentração de gases no meu sangue arterial.